Hoje tá bastante frio aqui em São Paulo e eu tava aqui fora tomando um pouco de sol pra ver se esquentava um pouquinho e senti vontade de fechar os olhos e sentir o calor do sol. E isso me fez lembrar o quanto foi curioso o processo de aprender a meditar. Eu já falei em algumas redes sociais minhas sobre o meu processo de cura ao longo do último ano e também comentei como a viagem foi uma ferramenta importantíssima para eu conseguir atingir essa cura pela qual eu passei. Só que, obviamente, viajar não foi exatamente como eu cheguei nesse estágio que eu tô, nessa fase que eu tô. A viagem, ela foi, na verdade, um caminho para que certas coisas acontecessem. Uma dessas coisas foi exatamente aprender a meditar. Eu comentei com uma amiga que eu tinha vivido uma experiência no Peru, onde eu fechei os meus olhos e eu estava me concentrando em gotas caindo de uma geleira, e eu fechei os meus olhos e de repente eu estava tendo uma espécie de viagem astral, que é uma coisa que eu inclusive não tenho palavras corretas para chamar o que aconteceu. Mas enfim, eu peguei e comentei com uma amiga e ela tinha me dito que eu tinha meditado. E eu não, eu nem sei meditar, né? Nunca meditei. E ela, não, vamos fazer de novo. Aconteceu de novo em Valparaíso, quando a gente foi num lugar perto de um farol que tem na cidade. Era perto do horário do pôr do sol, a gente se sentou e começamos a meditar. E eu, na verdade, não fiz como ela, sabe? Aquela posição assim, de meditação, ficar com as mãos assim. O que eu fiz foi, eu tava com as pernas esticadas, o que eu fiz foi colocar minha mão entre as minhas pernas, porque tava frio. E eu comecei a me concentrar no calor do sol. E que foi exatamente o que eu tava fazendo agora, e por isso eu lembrei disso. Bom, eu comecei a sentir o calor do sol penetrando a minha pele, e de repente eu percebi que eu não sentia frio, mas não era porque o sol estava me aquecendo, era como se houvesse uma capa protegendo a minha pele. Eu não sei explicar muito bem. E bom, enfim, nem era isso que eu queria contar. Eu não ia contar, não ia contar sobre as minhas viagens astrais. Eu ia falar sobre meditação. Mas enfim, bom, já que eu tô falando, eu vou continuar falando. E nesse dia, fiz uma outra viagem astral e foi passear por dentro dos 4 elementos da natureza. Nessa minha viagem astral, eu me tornei cada elemento. E a partir desse dia eu entendi que eu estava meditando, eu entendi como era que eu podia chegar nesse estágio de adormecer a mente para esse plano. Eu não sei se eu estou usando as palavras corretas, mas enfim, eu aprendi como meio que desligar minha mente para o que está acontecendo aqui, para conectar ela com algo diferente, que é a minha própria consciência. E a partir desse episódio, muita coisa começou a mudar na minha vida, porque eu aprendi a cortar o estresse, aprendi a cortar sensações, aprendi a conectar comigo mesma para analisar cada um dos sentimentos que eu estava sentindo. Então, a meditação ela foi extremamente importante nesse processo de cura que eu tive ao longo desse ano, justamente porque ela me colocou de frente para mim mesma, para o meu comportamento psicológico, para as minhas reações. Ela me colocou de frente para mim mesma, emocionalmente falando, porque através da meditação eu pude fazer viagens internas e encontrar com sentimentos e emoções que eu não sabia que eu estava sentindo, ou que eu nem sabia que existia, e passar a conhecer as tuas emoções, os teus sentimentos, te leva para um desenvolvimento daquilo, porque você não fica só ali sentindo, tendo as reações psicológicas das emoções. Então, antes de ter as reações, ou um pouquinho, ou junto com as reações, vem o reconhecimento das emoções, dos sentimentos. Então, você para, você se pergunta, o que eu tô sentindo? O que significa isso? Ok, identifiquei, tô frustrada. O que eu faço com essa informação agora? Por que eu tô frustrada? Então, identifiquei o porquê que eu tô frustrada, agora eu consigo entender o porquê eu tô tendo essas reações. E eu posso controlar as minhas reações. A meditação ela foi muito importante e eu poderia ter feito daqui de casa, igual eu estou fazendo aqui agora, mas por algum motivo eu precisava encontrar outros caminhos, outros meios de cura além da meditação, encontrar pessoas, viver situações que me ajudaram muito nesse processo, escolher os caminhos que eu escolhi para cruzar as pessoas que eu deveria cruzar. E é isso, meditação é um passo super importante para qualquer coisa que você esteja passando e que precise de respostas, porque as respostas estão aí dentro de você.